Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Os antigos reis samaritanos governaram por milhares de anos. Alguns acreditam que os Anunnaki alteraram a genética humana para prolongar a expectativa de vida. Há também a intrigante Luz de Dendera, no Egito, uma escultura que muitos dizem representar uma lâmpada antiga. Seria essa uma evidência de que os Anunnaki compartilharam sua tecnologia com os egípcios? Essas são algumas das descobertas misteriosas relacionadas aos Anunnaki que a ciência ainda não consegue explicar. Seriam eles deuses, alienígenas ou algo entre os dois? Os textos sumérios podem conter a chave para desvendar esses segredos. Há também o mistério das pegadas de Laetoli, na Tanzânia. Poderiam ser vestígios de gigantes ou de seres extraterrestres que um dia caminharam pela Terra? E os selos cilíndricos da Mesopotâmia? Será que essas esculturas antigas são, de fato, provas da influência alienígena na história da humanidade? Se você já se aprofundou nos mistérios antigos e teorias extraterrestres, certamente já ouviu falar dos Anunnaki. Mas quem eram eles? Os Anunnaki. No mundo das teorias dos antigos astronautas, os Anunnaki são frequentemente retratados como uma raça de seres extraterrestres avançados que vieram à Terra há milhares de anos. Os antigos sumérios, que habitavam a região que hoje corresponde ao Iraque, descreviam-nos como deuses que influenciaram o desenvolvimento da civilização humana, desde a cultura e agricultura até a tecnologia avançada. Alguns acreditam que os Anunnaki foram os próprios criadores da humanidade. Eles eram vistos como seres poderosos, quase divinos, que exerciam grande controle sobre o mundo natural, as estações do ano e até o comportamento humano. É por isso que essas entidades, descritas nos registros mais antigos da escrita, continuam sendo discutidas até hoje. Há uma história circulando na internet sobre uma suposta descoberta arqueológica feita em 2024, em uma região desértica do Irã. Uma equipe de arqueólogos teria encontrado um túmulo estimado em 12 mil anos, contendo artefatos metálicos, cerâmicas e restos esqueléticos. O que tornou essa descoberta ainda mais intrigante foram os símbolos presentes em alguns objetos, que se assemelham muito às representações dos Anunnaki nos antigos textos sumérios. Segundo essas escrituras, os Anunnaki chegaram à Terra há centenas de milhares de anos, supostamente para extrair recursos como ouro. Eles teriam criado os seres humanos através de modificações genéticas, transformando-os em sua força de trabalho. Embora essa narrativa esteja enraizada na mitologia, a recente descoberta no Irã fez alguns teóricos levantarem a possibilidade de uma conexão real entre esses antigos relatos e os artefatos encontrados. Pesquisadores estão realizando análises de DNA nos restos mortais e nos objetos para tentar determinar sua verdadeira origem. As listas de reis sumérios são antigos registros que enumeram as cidades sumérias, os reis que governaram e a duração de seus reinados. São documentos históricos enigmáticos que geram muito debate, pois mencionam governantes que teriam reinado por milhares de anos. Historiadores argumentam que esses números podem ter sido usados de forma simbólica para exaltar a grandiosidade desses reis e retratá-los como seres divinos. No entanto, para os estudiosos dos Anunnaki, essa lista é vista como uma possível evidência de que esses seres podem ter desempenhado um papel no prolongamento da vida humana. Alguns sugerem que os Anunnaki poderiam ter alterado geneticamente os humanos para dar-lhes vidas extraordinariamente longas. Outros acreditam que a lista indica que esses reis eram, na verdade, semidivinos, ou até mesmo parte Anunnaki. O relevo da Luz de Dendera, encontrado no Templo de Hathor, no Egito, é outro enigma intrigante. A escultura parece retratar uma figura segurando um objeto semelhante a uma lâmpada, com um cabo conectado a ele. Esse detalhe levou alguns a especularem que os antigos egípcios poderiam ter conhecimento sobre eletricidade. Teóricos da conspiração acreditam que esse relevo pode ser a prova de que os egípcios receberam ajuda de seres extraterrestres, que compartilharam sua tecnologia com eles.
Os estudiosos tradicionais, por outro lado, explicam que a imagem representa o deus Horus emergindo de uma flor de lótus, um símbolo comum na mitologia egípcia que remete à criação. E se a verdade estiver entre esses dois extremos? Alguns teóricos dos Anunnaki argumentam que as antigas civilizações interpretavam fenômenos desconhecidos por meio de mitos e imagens simbólicas. Embora não existam provas concretas da presença de eletricidade no Antigo Egito, o relevo de Dendera continua a alimentar debates sobre os mistérios dessa civilização. Outro aspecto fascinante da teoria dos Anunnaki é sua suposta conexão com os Nefilim bíblicos. No livro de Gênesis, os Nefilim são descritos como gigantes, descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Alguns acreditam que esses filhos de Deus eram, na verdade, os Anunnaki, extraterrestres que desceram à Terra e se misturaram geneticamente com os humanos, originando uma raça de gigantes com habilidades extraordinárias. Essa ideia não surgiu apenas de teóricos da conspiração, mas tem suas raízes em textos antigos e interpretações da mitologia religiosa. Alguns estudiosos sugerem que os Nefilim podem ter sido parte de um experimento híbrido conduzido pelos Anunnaki. Os sumérios foram pioneiros na escrita, desenvolvendo o sistema cuneiforme. Mas alguns estudiosos dos Anunnaki acreditam que pode haver uma linguagem perdida escondida nesses antigos textos, com mensagens enigmáticas sobre tecnologia avançada, a história extraterrestre ou até mesmo instruções secretas para a humanidade. As pegadas de Laetoli, descobertas na Tanzânia na década de 1970, são evidências arqueológicas do movimento humano datadas de mais de 3,6 milhões de anos. Enquanto a explicação oficial as atribui a ancestrais humanos primitivos, algumas teorias alternativas sugerem que poderiam ser vestígios de seres gigantes, talvez até mesmo extraterrestres. Os selos cilíndricos da antiga Mesopotâmia, usados para gravar imagens e escrita em argila, também trazem representações dos Anunnaki interagindo com humanos. A questão é, essas representações eram apenas simbólicas? Ou os artistas estavam retratando algo que realmente presenciaram? Algumas dessas imagens mostram os Anunnaki segurando objetos que parecem ser ferramentas avançadas, levando teóricos a acreditar que eles possuíam um conhecimento tecnológico muito além da compreensão da humanidade da época. Enquanto alguns veem esses selos como meras expressões religiosas, outros os interpretam como registros visuais das interações dos Anunnaki com os humanos. Em 1877, arqueólogos descobriram os cilindros de Gudea, no Iraque. Datados de cerca de 2125 a.C., esses artefatos descrevem a construção de um templo e misturam mitologia com a política do governante Gudea. Alguns acreditam que as histórias registradas nesses cilindros podem ter influenciado crenças religiosas posteriores, incluindo narrativas bíblicas sobre a construção do Templo de Salomão. Outro mistério intrigante é a cidade perdida de Dilmun. Mencionada em textos sumérios como um paraíso onde os deuses descansavam, alguns teóricos acreditam que poderia ter sido um lar dos Anunnaki. Pesquisas arqueológicas no Bahrein revelaram vestígios de antigas estruturas e túmulos, alimentando especulações sobre a possível existência real dessa cidade mitológica. Com tantos mistérios ainda sem respostas, os Anunnaki continuam a intrigar pesquisadores e entusiastas. Eram eles apenas personagens mitológicos? Ou existe algo mais profundo e desconhecido sobre sua presença na história da humanidade?